Olá, bem-vindos a mais uma videoaula sobre desenvolvimento do modelo atômico. Nessa videoaula, começaremos a desvendar o mistério da forma com que o elétron fica dentro do átomo. Esse enigma foi desvendado por Rutherford em 1911, que usou partículas alfa como projéteis para explorar a estrutura da matéria. Rutherford não dispunha nessa época de um acelerador de partículas, então ele usou o decaimento de elementos radioativos para produzir um raio de partículas alfa. Rutherford e dois alunos fizeram essas partículas alfa serem projetadas contra uma folha fina de ouro. Se o átomo fosse, como Thomson sugeriu, um pudim de passas, então era de se esperar que as partículas alfa atravessassem sem dificuldade a fina folha de ouro. E foi exatamente isso que aconteceu com a maioria das partículas alfa. Mas foi uma surpresa que a cada 8.000 partículas que atravessavam a folha de ouro, uma voltava. Ele levou 2 anos para propor uma justificativa para esses resultados. Rutherford imaginou que para as partículas alfa retornarem, elas precisavam colidir em algo pequeno e denso, do mesmo modo que se chocam as bolas de bilhar. Esse tipo de colisão produz um padrão característico. Embora Rutherford não pudesse ver cada percurso, ele interceptou as partículas alfa com telas fluorescentes em várias posições diferentes. Assim, construiu o padrão de desvio dessas partículas, que, para sua surpresa, era bem diferente daquele produzido pelas bolas de bilhar. Então, Rutherford procurou na lei de Coulomb a explicação para essa observação. A força de repulsão entre duas partículas com mesma carga aumenta à medida que a distância entre elas diminui. Seria possível que as partículas alfa carregadas positivamente estavam sendo repelidas por uma região de carga positiva dentro da folha de ouro. Vamos ver o que aconteceria a uma partícula alfa em rota de colisão com um núcleo de carga positiva? Nesse vídeo, será apresentado apenas a força exercida sobre a partícula alfa e não a exercida no núcleo, tá? Percebam que a força agindo sobre a partícula alfa aumenta com a sua aproximação do núcleo, fazendo com que a partícula alfa diminua sua velocidade, pare e depois acelere de volta na direção de onde veio. Vamos ver novamente? E uma partícula alfa que estivesse em uma rota que passasse ao lado do núcleo? Inicialmente, vamos considerar que nenhuma força eletrostática esteja agindo, ou seja, tiramos a carga positiva do núcleo. A partícula passaria sem interação nenhuma. Mas se o núcleo tiver carga positiva, a força eletrostática crescerá rapidamente com a aproximação da partícula alfa. Já que a partícula alfa não está em curso de colisão, a força eletrostática manifestada pelo núcleo afetará não apenas a velocidade da partícula, mas também a sua direção. Vamos ver novamente? A força de repulsão pode ser dividida em 2 componentes. O componente paralelo à partícula alfa diminui sua velocidade, enquanto outro componente, perpendicular ao seu movimento, muda a direção da partícula. Então, uma curva característica é traçada quando uma partícula carregada interage com outra. Admitindo a existência de um núcleo positivo, Rutherford foi capaz de calcular o padrão de dispersão que coincidia exatamente com aquele observado na experiência da folha de ouro. O modelo de átomo proposto por Rutherford era semelhante ao sistema solar, onde quase toda a massa estava concentrada no centro e os elétrons seriam como planetas em órbita ao redor do Sol. Esse modelo representou um passo significativo para a nossa compreensão do átomo, mas ele também apresentava problemas.
Na segunda metade do século XIX, a física clássica já havia estabelecido uma série de leis para explicar o eletromagnetismo. Segundo essas leis, uma carga acelerada, como o elétron rodando em torno do núcleo a uma velocidade constante, produzirá continuamente radiação eletromagnética, uma forma de energia. Desta forma, o elétron perderia energia a cada ciclo, o que faria com que ele se aproximasse cada vez mais do núcleo e, eventualmente, o elétron perderia tanta energia que acabaria caindo em direção do núcleo. Mas, na realidade, a maioria dos átomos é muito estável. As dúvidas apresentadas pelo modelo do Rutherford servem para mostrar mais uma vez de que maneira a ciência evolui, aos poucos, enfrentando as contradições apontadas por novas observações e experiências, sempre em busca de modelos mais satisfatórios. Como os elétrons se mantêm em movimento ao redor do núcleo sem que os átomos entrem em colapso? Os cientistas se viram diante de um impasse que só foi solucionado a partir de descobertas feitas com o estudo da natureza da luz, que veremos agora na sequência. A ideia de que a luz seria um corpúsculo vem desde a Grécia Antiga. Contudo, somente no século XVII, a teoria corpuscular para a luz consolidou-se como um conjunto de conhecimento capaz de explicar os mais variados fenômenos ópticos. O seu principal expoente nesse período foi o filósofo natural inglês Isaac Newton, que defendia a hipótese de que a luz era constituída de minúsculas partículas emitidas pelos corpos luminosos. Com essa hipótese, Newton explicava algumas propriedades da luz, como propagação retilínea, reflexão e a refração. Ainda no século XVII, o físico holandês Christian Huygens propôs que a luz fosse um fenômeno ondulatório. Mas o que é onda? Na física, uma onda é definida como uma perturbação oscilante que se propaga através do espaço desde o ponto que é produzida, transportando energia, mas não matéria. A oscilação espacial se caracteriza por alguns parâmetros. Definimos aqui o comprimento de onda, representado pela letra grega lambda, que é a distância entre valores repetidos sucessivos num padrão de onda, ou seja, é a distância entre dois mínimos ou dois máximos da onda. O tempo decorrido em uma oscilação completa é denominado período da onda, que é o inverso de sua frequência. O comprimento de onda e a frequência estão relacionados pela velocidade com que a onda se propaga. A velocidade de uma onda depende do meio em que ela está se propagando. No caso da luz se propagando no vácuo, a velocidade é representada pela letra c e tem um valor aproximado de 300 milhões de metros por segundo. A amplitude também é um parâmetro importante de onda, que corresponde à altura da onda, marcada pela distância entre o ponto de equilíbrio ou repouso e a crista da onda. Nas ondas mecânicas, que são as ondas que se propagam em meios materiais, como ondas do mar, ondas sonoras e ondas sísmicas, é na amplitude que a onda transporta energia. Ou seja, quanto maior a onda, ou quanto maior a amplitude da onda, mais energia essa onda conduz. Como veremos adiante, essa foi uma das diferenças observadas no século XX entre ondas mecânicas e as ondas de luz. O comportamento das ondas mecânicas é descrito pelas leis de Newton. Também temos as ondas eletromagnéticas, que são o resultado da combinação de um campo elétrico e um campo magnético oscilando perpendicularmente. A sua principal característica é que não precisam de um meio material para propagar-se. São exemplos desse tipo de onda a luz, o raio-x, micro-ondas, ondas de transmissão de sinais, entre outras. Essas ondas são descritas pelas equações de Maxwell. Finalmente, Francisco Grimaldi observou em 1665 os efeitos da difração da luz, atualmente associados à natureza ondulatória da luz, mas o significado de suas observações não foi entendido naquela época. A difração é um fenômeno que acontece quando uma onda encontra um obstáculo. Diferentemente de bolas de bilhar, as ondas contornam os obstáculos. Quando isso ocorre, dissemos que uma onda sofreu difração.
A difração nos permite, por exemplo, ouvir uma pessoa que está do outro lado de um muro. Esse fenômeno está relacionado com a interação de uma onda com um obstáculo, ou então quando encontra um orifício através do qual possa atravessar. Ao passarem por esse ponto do espaço, ondas difratadas de uma mesma origem têm a mesma fase e por isso podem interagir uma com a outra naquele ponto. A recombinação se processa porque as ondas exibindo propriedades periódicas ao longo do espaço e ao longo do tempo combinam seus máximos e mínimos de amplitude. O resultado disso varia entre dois extremos. Num caso, num dado ponto, um máximo de amplitude se combina com um mínimo, produzindo uma anulação parcial ou total da energia da onda. Essa interferência é chamada interferência destrutiva, e aqui no gráfico a gente pode observar essa interferência como pontos mais fracos depois que a onda atravessa essa fenda. Por outro lado, quando dois ou mais máximos ou dois ou mais mínimos se encontram, a energia observada é maior. Essa interferência é chamada interferência construtiva e aqui nessa animação é representado por essas linhas mais fortes, que são da combinação interferência positiva entre as ondas que foram formadas aqui nessas fendas. A experiência da dupla fenda de Thomas Young, realizada em 1800 e anunciada perante a Royal Society of London, é um ponto de virada crucial na história da ciência, pois prova após um século de debates que a luz não era composta de partículas, mas existia na forma de ondas. Se a luz é formada por pequenas partículas, um feixe de luz que atravessa duas fendas se comportará como partículas sendo projetadas sobre essas fendas. Se dispararmos pequenas bolas de matéria contra uma barreira com duas fendas, observaríamos duas marcas alinhadas com as fendas e não um padrão de interferência como esse que vemos na interferência de ondas produzidas em um lago. Quando a frente de onda incide sobre a dupla fenda, ela difrata, gerando novas ondas circulares que sofrem interferências, produzindo um padrão de difração com regiões de alta amplitude formadas por interferências construtivas e regiões com baixa amplitude ou amplitude nula formada por interferências destrutivas, como vimos anteriormente. Quando Jung conduziu sua experiência com a luz, em vez de dois feixes ou raios luminosos alinhados na frente das fendas, o que ele viu foi uma série de faixas claras e escuras que chamamos de franjas de interferência. A grande contribuição de Thomas Young para a ciência da óptica foi sua teoria das ondas e sua explicação do princípio da interferência. Esse resultado forçou gradualmente a aceitação da teoria das ondas para a luz, e a teoria corpuscular foi finalmente abandonada por volta de 1830. A teoria ondulatória da luz parecia definitiva. Porém, no final do século XIX, a teoria que afirmava que a natureza da luz era puramente uma onda eletromagnética, ou seja, a luz tinha um comportamento apenas ondulatório, começou a ser questionada novamente. Ao se tentar explicar a emissão fotoelétrica, ou seja, a emissão de elétrons produzidas por um condutor metálico quando exposto à radiação eletromagnética ou luz, a teoria ondulatória simplesmente não conseguia explicar esse fenômeno, pois entrava em franca contradição. Foi Albert Einstein, em 1905, que explicou o efeito fotoelétrico utilizando a recém-criada teoria do quantum por Max Planck. A maior compreensão do espectro eletromagnético deixou os cientistas do final do século XIX propensos a adotar a teoria ondulatória para explicar a natureza da luz, mas havia certas observações experimentais que essa teoria não conseguia explicar, como a cor da radiação emitida por certos objetos aquecidos. Por exemplo, com aquecimento progressivo, uma barra de ferro vai mudando de cor na seguinte sequência:
Entre 800 e 900 graus Celsius, torna-se vermelha. Entre 1100 e 1200 graus Celsius, torna-se alaranjada. E ao atingir 1400 graus Celsius, torna-se branca. A temperaturas muito elevadas, o branco torna-se ligeiramente azulado. Fenômenos relacionando o aquecimento e a cor de objetos foram observados por muito tempo sem que tivesse uma explicação satisfatória. Por volta de 1900, o físico e matemático alemão Max Planck admitiu que a energia não era contínua, como se pensava. Os corpos aquecidos emitem radiação não sob a forma de ondas, mas sob forma de pequenos pacotes de energia denominados quantum, ou seja, a energia não varia continuamente. Se a gente olhar de pertinho, o Max Planck supôs que cada quantum, representado por uma bolinha aqui, equivalia a uma quantidade definida de energia proporcional à frequência de radiação. De acordo com a teoria dos quanta, que é o plural de quantum, a energia não se propaga como um fluxo contínuo, como a gente percebe macroscopicamente, mas em nível subatômico, ela acontece na forma de quanta ou pacotinhos de energia. Para dar sentido ao fato de que a luz pode ejetar elétrons, mesmo que sua intensidade seja baixa, ou seja, mesmo tendo uma amplitude muito baixa, Albert Einstein propôs que um feixe de luz não é uma onda que se propaga através do espaço, mas uma coleção de pacotes de onda com energias discretas que ele denominou de fótons. Isso esclareceu a descoberta anterior de Max Planck da relação proporcional entre energia e a frequência de radiação, e não da energia com a amplitude, como é o esperado para as ondas, como eu contei para vocês agora há pouco. A explicação satisfatória para o efeito fotoelétrico, dada em 1905 por Albert Einstein, deu ao cientista alemão o Prêmio Nobel de Física de 1921. A confirmação da descoberta de Einstein se deu no ano de 1911, quando Arthur Compton demonstrou que quando um fóton colide com um elétron, ambos comportam-se como corpos materiais, ou seja, é como se fossem bolas de bilhar colidindo. Outro cientista que bebeu da fonte de seus contemporâneos Max Planck e Albert Einstein foi o físico dinamarquês Niels Bohr. Em 1913, baseando-se no modelo de átomo de Rutherford, na teoria quântica da energia de Max Planck e nos espectros de linha dos elementos, principalmente do hidrogênio, Bohr raciocinou que, se os átomos só emitem radiação de certos comprimentos de onda ou de certas frequências bem definidas e não de quaisquer valores, então os átomos só se apresentam em certos estados de energia bem determinados, que diferem uns dos outros por quantidade de energias que devem ser múltiplas de um quantum. Esse raciocínio levou a Bohr a propor mudanças no modelo atômico que estava em vigência. Bom, quais foram as mudanças que Bohr implementou no modelo do Rutherford? O Bohr disse o seguinte: o elétron ele move-se em órbitas circulares em torno do núcleo atômico central. Para cada elétron de um átomo, existe uma órbita específica, em que ele apresenta uma energia bem definida, ou seja, ele fica num nível de energia que não varia enquanto o elétron estiver nesta órbita. Vemos aqui nessa animação que o átomo está representado por um núcleo e dois níveis de energia. Bohr disse que os átomos poderiam ter até 7 níveis de energia, isso é verdade, mas o que significam esses níveis de energia ou essas órbitas? Esse nível de energia significa a distância que o elétron está do núcleo. Quanto mais próximo o elétron está do núcleo, menor a sua energia. O elétron precisa ganhar energia para ir se afastando do núcleo e eventualmente ser arrancado do átomo. Porém, quando ele se encontra em um nível de energia,
ele não altera seu estado de energia se ele não receber energia externa, como um aquecimento, por exemplo, numa chama. Como que o Bohr explicou que o elétron não caía em espiral no núcleo? Ele disse que existe um mínimo de energia que o elétron pode se encontrar, ou seja, existe uma distância mínima que o elétron pode se encontrar do núcleo. Os elétrons só podem se encontrar em certas distâncias, e essas distâncias são bem determinadas, ou seja, a energia dessas órbitas são quantizadas. Eu posso encontrar o elétron numa órbita, em outra órbita, mas nunca entre as órbitas. Esses valores de energia são proibidos. O átomo está no seu estado fundamental mais estável quando todos os seus elétrons estiverem se movimentando em seus respectivos níveis de menor energia. Nós vamos ver quando fizermos a distribuição eletrônica, nós vamos alocando os elétrons nos menores níveis de energia até preencher esses níveis de energia e depois sucessivamente em níveis maiores de energia. Cada elétron tem seu endereço. É isso que a gente vai ver na videoaula de distribuição eletrônica. E ele não sai desse nível de energia se ele não for perturbado de alguma forma. Se um elétron no estado fundamental absorve um quantum de energia, ele salta para o nível de energia imediatamente superior e entra num estado ativado, logo numa situação de instabilidade. Então, vemos aqui, esse elétron está no primeiro nível de energia, ele ganha um quantum de energia e desaparece daqui e aparece no nível seguinte. Bom, esse nível maior de energia é dito estado excitado do elétron. Esse estado não é estável. O elétron vai tender a voltar para a situação anterior. Quando o elétron passa de um estado de energia elevado para um estado de energia menor, ele emite a mesma quantidade de energia recebida sob forma de um fóton de comprimento de onda específico relacionado com uma das linhas do espectro desse elemento. Então, vemos aqui a animação completa. O elétron recebeu um quantum, passou para um nível de energia mais energético. Ele emite essa energia em forma de um fóton de luz e retorna para um nível de energia menor, ou seja, mais estável. O modelo atômico de Bohr explicava satisfatoriamente o átomo de hidrogênio que possui apenas um elétron ao redor do núcleo, mas falhava ao explicar os átomos dos demais elementos. Mas a partir de Bohr, passamos a entender as luzes coloridas emitidas pelos fogos de artifício. São os elétrons dos metais presentes nos sais que estão nos fogos que estão retornando para níveis de energia mais estáveis depois de serem excitados pela explosão da pólvora. Então, daqui para frente, toda vez que você observar uma emissão de luz no fogo de artifício, lembrem-se, o elétron foi excitado através da explosão da pólvora e está retornando para o seu nível de energia fundamental, emitindo essa energia em forma de luzes coloridas. Essa foi a contribuição de Bohr para o desenvolvimento do modelo atômico. Veremos na próxima videoaula alguns aspectos da mecânica ondulatória, que foi o passo seguinte do desenvolvimento do modelo atômico.